Sejam bem-vindos a mais um Book If Brain 4.5. Vamos aí discutir das páginas 401 até as páginas 500 do livro único, né? Livro de volume único das Brumas de Avalon. Brunão, conta pra gente aí, contextualiza pra galera o que conta, qual é a história desse livro e as Brumas de Avalon. As Brumas de Avalon conta a história do rei Arthur, né? Só pela ótica das mulheres aí que são envolvidas na vida dele. Sim. Galera, para quem não conhece essa nossa programação aqui, a gente lê um livro, né, junto com vocês, claro, quem quiser. E a cada semana a gente lê offline aproximadamente 100 páginas. E no dia da live a gente traz os pontos principais, né, principais pra gente, o que fez sentido para nós. E no dia da live a gente vem e discute sobre esses pontos. Bruno, vamos lá então. Acho que nessas 100 páginas aí é importante a gente dizer qual foi a nossa experiência, né? Eu já não vejo a hora de acabar as Brumas de Avalon. Eu acho que tá muito novelinha, né? E tá começando a ficar difícil. Tá começando não, já tem umas 400 páginas quase, 300 páginas que tá um pouco mais difícil de ler. Por conta disso, sim, acho que é muito paradão, né? Mas, enfim, a gente já conversou sobre isso, não tinha como ser diferente. Mas mesmo assim, dá uma canseira, principalmente algumas personagens, né? Como a Gwen. Como é que foi pra você, Bruno, essas 100 páginas aí que a gente leu das semanas pra trás? Essas últimas 100 foram, na verdade, bem irritantes, né? Porque a Gwen Rifá ficou chata pra boom, né? Assim, virou um poço de hipocrisia, chatice, né? E não tinha como ser diferente, né? Separado, igual você falou, até porque, como foi conversado, é pela ótica das mulheres, né? E essa parte que a gente tá lendo, o subtítulo é a Grande Rainha, né? Uhum. Infelizmente é a Gwen, né? Então o foco é ela. O próximo é o Gamo Rei, né? É bom ressaltar. Gamo Rei. É só bom ressaltar que nessa semana a gente finalizou aí o segundo livro, né? Porque, pra quem não sabe, as Brumas de Avalon tem esse volume único, que é esse que você tá vendo na tela aí, e tem 4 livros, né? Na verdade, o volume único junta os 4 livros, e essa semana a gente conseguiu finalizar o segundo livro, e a gente vai entrar no terceiro livro agora. E, de fato, Brunão, o livro o título dele, né, é A Grande Rainha. Então, a grande rainha do momento é a Gwen. E, sinceramente, saco, né? A maioria dos meus pontos aqui foram com relação a ela, até porque ela é o personagem principal, aparentemente, né? Não só ela, mas tem um pouco da Igraine, né, ali, que ainda é falado. E, enfim, vamos lá. O primeiro ponto, assim, que eu achei que a Gwen, ela é meio, assim, corajosa até demais, né? Tem hora, porque você pensa assim, uma mulher numa época dessa pegar e enfrentar o rei, ela não tinha medo do perigo não, né? Que foi naquela hora que ela falou que não ia pra Camelot de jeito nenhum, né? Que ia ficar lá e acabou enfrentando o rei ali. Sendo que, bom, naquela época ali, quando uma mulher tinha uma postura dessa, né, geralmente ela sofria algumas punições, né? Então, pra época, assim, para um momento, a Gwen foi corajosa e até demais naquele momento, né? Naquela situação onde ela se impôs, né? Não achei não, porque o Arthur é bem bestão, então acho que ela já sabia disso, né? Então ela só aproveitou, né? E ainda mais que ela jogou lá no ventilador que estava grávida dele, então usou 2 artifícios ela aí, tinha um né? trunfo ali, né? Tinha a última carta ali na manga e tinha a passividade do Arthur, que era bem... O Arthur é bem bobão, né?
A gente vê que durante as guerras ele pode até ser um bom líder, né? Mas assim, eu acho que no geral ele é bem bobão em relação a Gwen. Então Sim. ele é o famoso PM, né? O comandado. Então ela bate o pé ali e você vê que muitas vezes ele também não tá muito afim de discutir, então acaba aceitando o que ela quer, né? E vai levando, né? Então acho que no Corajosa ela vai ser no final, mas assim, em relação a Arthur, ela já tinha essa consciência aí de que batia o pezinho e ele acabava deixando as coisas acontecerem ali. Sim. Bom, de fato, assim, ela tinha uns artifícios ali na manga, né? Na verdade, uma coisa que dá muita vantagem para ela. Inclusive, o final do livro, né? Desse livro, A Grande Rainha, é bem essas... Não sei se dá para dizer saga, né? Mas a Gwen se lamentando porque não consegue gerar um filho e no final das contas fazendo tudo e qualquer coisa para conseguir o que ela quer, né? O que é que nem você falou, assim, ela no início fala que fala muito mal, né, do povo antigo e dos druidas e todo o povo ali, e que eles cultuam demônios e não sei o que, e aí no final das contas o que ela acaba fazendo, né? Para alcançar algo que eu quero, ela acaba abrindo mão ali dessa postura, né, que ela colocou ali durante grande parte da história, desde que ela entra na história, e no final das contas cedeu, a né? máscara que ela usava, né? Porque você vê que hipócrita ela sempre foi, né? Tanto que você vê que nessas últimas 100 páginas ela fica torrando o saco do Arthur em questão a bandeira, né? Tanto que deu ruim, quase que o povo antigo ali que foi ajudar ele na guerra abandonou ele, né? E ela fica criticando todo mundo, chamando a Viviane de feiticeira, Morgana de feiticeira, os outros de pagão, e secretamente ele alimentando desejo pelo melhor amigo do marido, né? Então, você vê que ela muito chata, né? Parece realmente um evangélico de hoje em dia, assim, né? Que aquele julgador que fala mal de todo mundo, mas não olha para si mesmo. E você vê que esse final de livro só foi isso. Ela torrando o saco do Arthur para ir fazer as coisas que ela quer que ele faça, e ele cedendo, todo bobão, né? Esqueceu tudo que ele passou antes, e para fechar com chave de ouro, né? O famoso frisome ali que eles resolvem fazer no fim. Pois é, assim, na verdade ela é bem o clássico, né? Esse cristão aí que na verdade não representa nada, né? Que é só fachada, e no final das contas ele tá só interessado em botar uma banca e, enfim, se dar de bem depois, né? O livro todo, assim, essa parte, velho, de fato foi muito chata, assim, essa história com ela, né? Você vê em vários pontos, assim, onde ela fica tentando manter uma máscara, né? Mas ela é extremamente mal educada, né? Por exemplo, uma outra coisa que eu destaquei aqui é o quanto ela maltrata o Kevin, né? Só porque o cara tem uma deficiência física. Parece que ele, aparentemente, numa das partes que eu li lá, ele foi queimado no incêndio, alguma coisa assim, né? Sofreu um acidente nesse sentido. Teve isso, não teve, Bruno? Sim. E aí, mesmo assim, ela é super mal educada com o cara, destrata o cara. E, enfim, depois ela... Ele não alivia muito o lado dela, né? Você vê que ela começa com as idiotices lá de é porque você é pagã, blá 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 blá, e ele responde ela. Então, assim, ele não enxerga ela como rainha, né? Então, porque é a única coisa que ela poderia usar ali pra tentar manter essa máscara, né? Mas ele retruca ela, né? Então ela já tem toda essa hipocrisia dentro dela,
dentro dela, né? Tentando manter as aparências. Só que o Kevin é uma pessoa que não tá nem aí pra isso, né? Então, mesmo ela sendo a grande rainha, ele tem um argumento dele e ele discute com ela, né? Então, ela parece aquele adolescente que começa a perder no argumento e aí começa a apelar com ele, né? Tipo então, isso, exatamente recorre assim. às coisas que não tem nada a ver, né? Começa a falar da aparência dele e aí começa a dar uma birra, né? Você vê que ela era uma adolescente mimada, né? Hipócrita e mimada. Então, insuportável ela ficou ali, né? Eu queria muito que ela morresse logo, que eu não tô aguentando mais ela. Tá, lembrando que personagem a gente pode matar, tá? E até a gente torce para que ela suma da história logo, porque de fato foi muito chato, assim, ver É até um pecado dizer isso assim, mas aquele típico adolescente chato, assim, né? É claro, gente, que existem, né? Pessoas, os adolescentes que são tranquilos, de boa e tal, mas ela tipo, praticamente ninguém ia querer conviver com ela, assim, por conta da forma como ela vai levando a vida, assim. E, bom, essa parte, acho que a gente vai até demorar quase nada hoje, porque realmente, assim, essas 100 páginas que a gente leu essa semana aí, foi fraco de assunto, né, Brunão? Sim, essa parte final foi para mostrar que ela é tão hipócrita quanto todo mundo, né? Então, só que diferente da maioria das pessoas ali, ela fica tentando manter as aparências, né? Já você vê que a Morgana, ela procura ser quem ela é. A Morgana também, né? Você vê que geralmente as pessoas ali são mais autênticas, né? A Morgana também, vou embora, tô nem mais pra Avalon, eu não tenho mais direito de fazer. Ela até tenta retornar ali, mas passa um período no mundo das fadas, né? Sim. Bem soltinha, caiu na rede peixe com ela também, né? Tipo isso. E sempre aquela coisa assim dos alucinógenos, né? Parece que ela chegou lá, já meteram a droga nela, e aí ela nem lembra que passou, sei lá, 5 anos, velho. Que doideira. Esse final foi mostrando pra gente, assim, que pega elas duas, né? Tanto a Morgana quanto a Gwen, e elas jogando pro alto toda a formação de caráter que elas deveriam ter, né? Então, a Morgana ali tenta voltar pra Avalon e não consegue, aí fica ali no Pai das Fadas, aproveita, e aí volta com o Kevin, né? O Kevin tá ali dando sopa também, e aí creu no Kevin, e aí a Gwen rifar também, né? Assim, você vê que foi uma suruba nessas 100 páginas, né? Se você pegar assim, tentar ser um pouco sério, né? Você vê que as consequências de uma formação forçada, né? Então, quando você é obrigado a seguir caminhos que não condizem muito com você, então geralmente as pessoas têm uma certa tendência a se rebelar, né? Até porque obviamente, elas ficam se reprimindo por muito tempo, né? Então chega uma hora que elas não aguentam e foi a consequência ali mais com a Gwen Rifar do que com a Morgana, né? Então você vê que no finalzinho ali eles só estavam atrás de um pretexto para explodir ali, né? Todo mundo junto ali. No final desse livro, né, que é a Grande Rainha, o que acontece, né? A Gwen, ela não consegue ter filho do Arthur, e lá naquela época era muito importante que a rainha desse um herdeiro, né? Não só a rainha, mas as mulheres de forma geral, dos principais ofícios delas lá era ter um filho, né? Dar um filho, dar continuidade enfim, tá me faltando a palavra aqui. Eu ia falar continuidade da espécie, mas não tem nada a ver. Continuidade do reinado, né? Da linhagem, exatamente. Da linhagem. E ela não consegue fazer isso, mas ao mesmo tempo ela alimenta um desejo ali por Lancelot. E você vê que o negócio já começa errado. Quem não alimenta, né,
Lancelot é o... O cara é o galã de, né? O Lancelot Pitt, né? Ou Lancelot Cruz, alguma coisa assim. Tipo isso. Mas você vê que o negócio já começa errado quando o casamento é forçado, né? Lá no início, lá atrás, o pai da Gwen, ele simplesmente dá ela pro Arthur como... aquelas coisas que tinha, né? De casar com uma pessoa nobre e tal. Enfim, interesses por trás e não tinha amor nenhum naquela história. Tanto é que pro Arthur, acho que é super fácil, né? Se mostrou fácil. Ele fala assim, ó, Gwen, se você quiser se deitar com o Lancelot, ó, tá ok, suave. Fica à vontade, tá? Eu vou ficar aqui também, tá? Pra participar, mas fica à vontade. Provou que ele realmente é o galhudo, né? Com todas as letras ali, ele... você é o galhudo aqui mesmo, então pelo menos vou aproveitar um pouco, né? Tipo isso, assim. Então, você vê que o negócio começou errado nesse casamento forçado e no final das contas culmina nisso aí, né, velho? E nessa coisa que a gente acabou de dizer. É até engraçado essa questão da mulher ter como o principal ofício ele ter filhos, que tem uma hora, acho que é o Kevin, fala assim que ela já tá muito velha pra ter filho, né? E aí quantos anos que ela tem? 25? Ela tem 25 anos, ela tá muito velha pra ter filho, então acho que não vai ter e tal. E tem mais, assim, você vê que ela tava tão, assim, buscando desculpas pra dar vazão àquele desejo, que mesmo a Morgana falando pra ela que o Arthur não tinha nada de infértil, mesmo assim, ela foi até as últimas consequências pra ir pra cama com o Lancelot, né? Então... Você vê. Chegou ali no fim, sou infértil mesmo, mas pelo menos vou... Exatamente. Fazer um chuncho ali com... É isso. Aproveitar um pouquinho do Lancelot, né? Essas 100 páginas, de fato, gente, foi fraco de assunto. Eu e o Bruno que lemos, né? Foi aquelas 100 páginas que faz a gente pensar... se tá valendo a pena continuar, né, não, Bruno? Será que não melhora essa história? Eu acho que nos próximos ali vai ter muita consequência, né? Então eu acho que uma galera aí pode se dar mal, né? Uhum. Então, e a gente não pode esquecer que tem um filho da Morgana ainda, né? Então acho que ainda tem um pano pra manga, né? Eu só espero que nos próximos livros a participação da Gwen seja bem pequena, né? Pequena quase nada, né? Se ela puder morrer, que morra, não faz diferença. Mas eu acho que esse finalzinho aí vai acabar tendo graves consequências aí, né? Acho que nada fica impune, assim, né? Você vê que desde o começo lá, todas as ações da Viviane não ficaram impunes, as ações da Morgana também não ficaram impunes, nem da Igraine. Você vê que, de certa forma, todo mundo está colhendo o que plantou, né? Então, acho que não vai ser diferente em relação a esse cine privê que aconteceu no finalzinho. Exatamente. E interessante você falar disso, Bruno, que é uma coisa que geralmente, principalmente quando a gente tá na adolescência, a gente não pensa muito, né? E ali não dá pra... Tudo bem, não tinha adolescência naquela época, né? A pessoa saía de criança pra vida adulta, não tinha esse intervalo da adolescência. Mas mesmo assim, eles ainda são meio, né, adolescentes, porque ninguém amadurece assim do dia pra noite, né? E não sei se pensam muito nas consequências, né? Eu ia dizer isso. E uma coisa extremamente comum é a gente não pensar muito no futuro, né? E a gente vê algumas decisões sendo tomadas, né, nessa história que a gente está lendo desse jeito, e talvez lá na frente a gente consiga enxergar as consequências, né? Só que é muito importante isso, assim, diante de qualquer situação da nossa vida, principalmente situações sérias, a gente precisa parar, pensar nas possibilidades, pensar nas consequências. E quando tiver um pouco mais de certeza, aí sim fazer alguma coisa, né? Teve alguém que me falou que eu estou deixando a vida me levar. Eu falei assim pra ela: se você deixar a vida te levar, ela vai te levar para qualquer lugar, né? Então, se você não tem um ponto assim, você acaba chegando em algum lugar, às vezes um lugar que você não quer chegar.
Então, por isso que é importante, né, pensar nas consequências. E a gente vê nesse livro aí vários momentos disso, né? O pessoal só indo, tomando decisões como essa, por exemplo, né? Da Gwen, do Arthur e do Lancelot, né? Se ninguém ficar sabendo, tá tranquilo, né? Mas eu não sei quais as consequências que seriam disso. Como é que o Arthur agora vai manter o casamento com ela se ela se deitou com o Lancelot ali? Que coisa estranha, tá junto, né, velho? Né? Não, ele tá junto. Tá Ele tá aprovando, mas é muito estranho, saca? Então isso vai ter consequências, com certeza. Eu acho que ele tá mais pensando no filho, né? E vai acontecer uma coisa bem séria também, que eu acho que a Viviane ainda vai dar as caras lá, porque o negócio da bandeira não vai ficar impune, né? Sim. E sempre tem que ter em mente que tem um filho da Morgana, né? Então, vamos ver. Uma outra coisa também, assim, que dá pra gente fazer um paralelo com hoje é que, bom, tá todo mundo vivendo isso, né, há mais de um ano, e que é a pandemia. Lá teve uma época de, não dá pra dizer pandemia, né, mas teve uma febre ali que saiu matando as pessoas, né? Então, uma das coisas interessantes, né, que o pessoal tava a Morgana, né, tinha ali a capacidade de atacar direto esse problema, né, porque ela tinha um conhecimento ali e tal. Bom, o que eu pensei com relação ao que a gente vive hoje? No livro, eles passam por esse momento de ter que lidar com uma... Eles chamam de febre, né, Bruno? Não é peste, não é nada disso. Uma febre. Mas uma febre que tá matando as pessoas e que tá sendo contagiosa e tal. E aí tem um momento lá que a Morgana, que é essa personagem do livro, ela começa a cuidar do pessoal com o conhecimento que ela tem. Então, diante da situação que a gente vive hoje, conhecimento ele é importante, sabe? E até a falta dele é o que está fazendo a situação ser pior, né? Não só a falta de conhecimento, é claro que tem uma questão, eu até diria, de caráter, sabe? De você se cuidar, pensar no outro, é uma coisa muito comum também, né, Bruno? Que a gente não vê nesse livro, às vezes, a galera pensando no outro, é todo mundo pensando em si mesmo, né? Em busca dos próprios desejos, sem ver a quem. A deusa da virtude mesmo não fez nada, né? Quem fez foi a Morgana, a pagã e etc e tal, né? Pois é. E você vê que realmente eu acho que o momento que principalmente o Brasil tá passando, né? Tá grave mais pelo caráter da pessoa. Então eu posso dizer que é muita ignorância, né? Achar que não vai acontecer com você. E a gente tem um governo que não ajuda de um lado, né? E consequentemente também temos um povo que não ajuda pelo outro. Então, exatamente. Você vê ali que, né? Você vê que a Gwen Rifai é um exemplo disso, né? Que gosta de falar, mas não gosta de fazer, né? Então, exatamente, E de fato, Bruno, eu concordo com você, assim, que infelizmente, na nossa situação atual, né? Esse livro ele é ambientado ali Idade Média, né, Bruno? E então a Idade Média, o pessoal lidou com esse tipo de adoecimento, né? E lá eles tinham muito menos recursos do que a gente hoje para lidar com uma situação assim de epidemia, de pandemia no nosso caso. E de fato, assim, os principais responsáveis sobre tudo que está acontecendo nesse momento é o governo, né? A falta de posicionamento firme e combativa com relação à pandemia, e também a população, velho. Infelizmente, a população está contribuindo muito para a gente viver esse caos, né? Eu duvido se tem alguém que não conhece pelo menos uma pessoa que perdeu a vida por conta do coronavírus, né? Então, assim, fica a minha mensagem aqui, que a gente precisa pensar, né? Não só nas coisas que a gente faz, mas pensar nas consequências, né? Como que isso vai atingir a gente, como que vai atingir os outros. Então, eu até digo assim que você se arriscar, você não se prevenir, é você brincar de roleta russa. Ora você está apontando para sua cabeça, ora você está apontando para a cabeça dos outros.
Porque, claro, a gente sabe que mais de 90% das pessoas se recuperam, tem sintomas leves e tal, mas muitas pessoas acabam perdendo a vida de fato, né? E, enfim, então, se cuidem, né? Vamos nos cuidar para que a gente passe por essa doença, por esse momento tão difícil, né? De uma forma um pouco mais tranquila. A prevenção, ela realmente funciona, né? E é o que a gente pode fazer nesse momento. É uma forma da gente ser solidário com as pessoas, sabe? As pessoas que estão sofrendo e também até com os profissionais de saúde que estão ali, né, na linha de frente, lidando com isso, ficando super estressados e cansados. Enfim. Bom, esse foi o meu último paralelo, assim, que dá para fazer dessas 100 páginas tão secas, né? A gente tentou exprimir alguma coisa aí, não saiu muita coisa. E as minhas considerações finais são essas, assim, que eu espero que melhore, porque tá ficando difícil de encarar alguns personagens, né? Mas a gente vai continuar tentando trazer algumas lições para nós nos dias de hoje, né? E para você, Brunão, como é que foi aí com relação a essas coisas, né, que eu falei? Você tem alguma coisa para dizer? E já manda suas considerações finais aí, se você não tiver mais nada. As minhas considerações finais é que nada fica impune, né? Então, por mais que é porque a gente tem uma falsa sensação de imediatismo, né? Então, de segurança besteira, até, né? Principalmente no Brasil, né? Que é o país da impunidade, mas assim, a história está aí para mostrar que às vezes a consequência não vem na hora, né? Mas ela vem. Então, no livro a gente está vendo isso, a gente vai continuar vendo. Com coronavírus, né? Estamos vendo isso amargamente. Então, eu acho que é bom tomar cuidado com esse tipo de pensamento de que não dá nada, né? Exatamente. Porque sempre dá. Então Exatamente. é isso aí. Então é isso, pessoal. A gente agradece aí. A gente sabe que hoje não foi o melhor dos dias, né? Já que o livro ainda nos proporcionou muitas coisas para conversar. Então é isso, pessoal. Beleza. Falou, Brunão. Falou. Falou, pessoal. Falou, pessoal.